Bom, dia 14 é Provérbios de hoje, no início, Provérbios número 14. Lembrando que se você tem dificuldade com leitura, lá no YouTube, na voz de Cid Moreira, eu estou deixando no texto aqui o vídeo. Então dá um cliquezinho, você pode ouvir lá o Provérbios 14, só adiantar e verificar que parte lá está o Provérbios 14. Se você tem dificuldade de leitura. Se você não tem dificuldade de leitura, legal, eu também vou deixar um link aqui de uma Bíblia online, que é a King James 1911, se eu não me engano, que dá para você ler também. Ah, mas por que ler a Bíblia? Cara, porque a Bíblia é um livro dos códigos que muita gente usa aí já há anos. Eu não acho que você deveria ler a Bíblia, você que precisa achar se deve ou não. Então, eu tô lendo e para mim tem sido uma escolha assertiva, porque eu tenho encontrado códigos interessantes que eu ainda não tinha visto. E a esmagadora maioria dos livros que a gente lê hoje em dia, de outros autores, está de certa forma relacionada à Bíblia. Então tem coisas que estão sendo faladas hoje que parece que é uma novidade tremenda, mas se você vier a ver, está lá já na Bíblia há 2000 anos, ou mais, né? Não só 2000 anos. Então, para começar o nosso raciocínio, um homem segundo o coração de Deus, ele é alguém que não faz o coração virar estoque. Então, um homem segundo o coração de Deus é uma pessoa que não fica guardando coisas dentro do coração. Ele não fica fazendo o coração de estoque, porque o coração, ele é uma bomba de fluir, né? Então é importante que nós tenhamos um coração dinâmico. E um coração dinâmico é aquele que se renova constantemente, como a gente tem falado da renovação da mente. É importante também renovar o coração, a gente falando na questão de sentimento, né? Na questão do sentir. Eu tenho que entender o meu sentir de uma forma cada vez mais assertiva. Então, se eu tenho o costume muito de falar do sentir das outras pessoas, que eu comece a ouvir o que eu estou falando. Que eu paro só de escutar, porque a gente tem mania de escutar muitas coisas e ouvir poucas coisas. Então, se você fala muito, que bom que você fala muito, comece a usar isso a seu favor. Comece a usar isso no seu benefício. Como que você vai usar isso no seu benefício? Na hora que você estiver falando para alguém, ouça. Não só escute, porque muitas vezes você escutou algumas coisas que você falou. Se você passar a ouvir, aqueles conselhos que você está fornecendo para outras pessoas servirão para resolver os seus problemas. Que talvez você focando no seu problema você não está conseguindo resolver, mas você consegue resolver o mesmo problema para outra pessoa. Você já parou para pensar nisso? Pode ser que seja isso que esteja acontecendo com você. Porque o segredo ele está no coração. Quando o Espírito Santo, por exemplo, falar com você, porque você fala, sim, o Espírito Santo falou comigo. Como que ele vai falar com você? Ele vai falar no seu coração. Então, você vai sentir um algo diferente. Então, as pessoas que falam que o Espírito Santo falou com elas, né, ele não está falando lá no cérebro. Falar no cérebro, ele está falando no coração. Porque o coração também guarda memórias. As memórias das emoções intensas que você sentiu. Porque muita coisa da parte de Deus para a sua vida, ela não faz muito sentido no raciocínio, ela não faz sentido no racional. Mas se você busca o sentir, aquilo vai passar a fazer todo sentido. É por isso que normalmente quando alguém diz que uma voz falou com ele em nome de Deus, normalmente é uma voz mais de sentir, ele sentiu e entendeu que aquilo é o falar de Deus com ele, do que uma voz no cérebro mesmo. Uma voz no cérebro talvez possa ser uma esquizofrenia ou algum outro tipo de doença mental, que é bom procurar um médico, né? Então, se você está ouvindo voz que mandam você fazer coisas, por exemplo, e se não são coisas que vão levar você a crescer, eu te aconselho a procurar um terapeuta. Tem no grupo aqui, viu, gente, terapeutas. Então, se vocês precisarem, pode procurar aí. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede fontes de vida. Isso está lá em Provérbios 4, versículo 23. Porque o seu coração é fonte de vida, que te mantém vivo. E por isso o seu coração ele deve estar limpo. É importante que o meu coração ele esteja limpo. Porque o que é a má água? É uma água ruim que você está guardando dentro do seu peito. Deus não vai fluir através de um rio que ele estiver podre com o esgoto da mágoa, do ódio, do rancor, das iniquidades.
Então talvez você veja Deus fazendo obras através de outras pessoas e não está fazendo obras através de você. Será por que isso acontece? Você já sondou seu coração hoje? Seu coração está limpo para o fluir acontecer através de você? O seu coração está limpo para que as coisas que vêm de Deus passe por você e chegue às outras pessoas? Porque talvez você seja a resposta de Deus na vida de alguém que fez uma oração hoje de manhã, que fez uma oração ontem, e você seja a resposta. Só que você não está limpo de coração para entender esse fluir e fluir na vida dessa pessoa. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar quantas vidas você está deixando de salvar porque você não está abrindo sua boca? Já parou para pensar quantas vidas você está deixando de salvar porque você não está fazendo o que você veio aqui para fazer? E você não está tentando entender o que você veio aqui para fazer? E não é para ficar ansioso, não. É para entender o fluir da sua vida. No que você é bom de fato? Tem coisas que você é muito bom mesmo. O que é essa coisa que você é bom de fato? Você está fazendo essa coisa? Talvez você não está fazendo como trabalho, mas você está tentando de alguma forma fazer essa coisa que você é muito bom, para que isso ajude a destravar outras pessoas. Existe uma fala também que o coração é enganoso. E o coração ele só é enganoso quando ele não está limpo. Quando ele está cheio de mágoa, rancor, de iniquidade, todas essas coisas que puxam para baixo. Então, ele, nesse sentido, se você tem o coração pesado nesse sentido, de fato, o seu coração é enganoso. E como eu disse, a água é uma má água, é uma água estagnada. É quando você, por exemplo, faz algumas barragens e não deixa nenhum vazante. Então, essa água aqui está parada dentro de você. Você está deixando a água lá represada. Deixa seu rio fluir. Deixa o rio fluir e abandone as pessoas. Abandone as pessoas que você está carregando e para de represar essa água ruim. Porque tem pessoas que você carrega desde os seus 6 anos de idade. Tem outras pessoas que você carrega desde os seus 7. Tem algumas pessoas que você carrega desde a adolescência. E marca do que você está falando. Porque eu estou carregando ninguém nada não. Está carregando. Se aconteceu um fato com você lá atrás, que é 10%, e você de lá vem repetindo esse fato dentro da sua cabeça até hoje, sei lá, de repente você tem 30 anos, esse fato que aconteceu com 6 anos, você está lá grudado nele até hoje, com um monte de recursos que tem hoje para que você ressignifique esses fatos. Você tem diversos recursos hoje para reconstruir a emoção daquela situação, como você se sente em relação àquilo. Eu não estou dizendo que você vai apagar aquilo, não vai apagar. Só que o como você se sente hoje é completamente diferente do como você se sentia há 6 anos, quando você tinha 6 anos de idade, por exemplo. Então você precisa desconstruir essa ideia de 6 anos de idade, porque se você, sei lá, está com 20, 21, 22, 30, sei lá, você hoje não pensa mais como você pensava com 6 anos de idade. Então aquilo talvez foi muito forte lá naquele período. Só que não precisa ficar repetindo isso a vida toda. Você não precisa toda vez repetir esse mesmo ciclo. Vai lá, entende, resolve o problema e para de repetir esse ciclo. Tem coisa que está dando errado na sua vida desde, sei lá, 8 anos de idade e está repetindo a mesma coisa. E às vezes até com as mesmas pessoas. Ou o mesmo tipo de pessoa. Já parou para pensar nisso? Não sei se você parou para pensar não. Mas se precisar de ajuda, algumas pessoas vão poder te ajudar. De repente essas pessoas estão até do seu lado só esperando você falar assim: cara, de fato eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda nisso. Eu preciso de ajuda nesse ponto aqui, porque nesse ponto eu não consigo avançar. Abre a sua boca. Se você não vai abrir a boca para ajudar as pessoas, abre a boca para pedir ajuda. Abre a boca para pedir ajuda. Provavelmente tem uma galera perto de você que está doida para te ajudar a resolver isso, que já viu que é isso que você está repetindo na sua vida e você não para deixar as pessoas fluírem na sua vida coisas boas, porque tem uma galera jogando esgoto na sua vida e você está aceitando e recebendo e represando, e às vezes não está recebendo o fluir, ou às vezes está recebendo um fluir como esse que a gente está fazendo aqui junto aqui no grupo, e não está deixando embora a água suja, a água ruim. Deixa a água ruim embora, abre o vazante, deixa o fluir, cair uma água nova, porque vai caindo uma água nova limpa no seu rio, e vai fluindo cada vez mais, daqui a pouco o seu rio está limpo. Daqui a pouco o seu rio está limpo. Aí você vai se tornar um rio de fato de águas abundantes. Aí as obras começam a acontecer através de você.
Pessoas começam a ser libertadas através de você, pessoas começam a ser ajudadas através de você, pessoas começam a ser atendidas através de você, e você de fato começa a cumprir o que o Cristo disse lá atrás. Vocês farão obras maiores do que eu. Já pensou em fazer obras maiores que o Cristo? Você olha o Cristo lá e fica, meu Deus, como que faz isso? E a promessa dele, vocês farão obras maiores. E essa foi a promessa que ele fez lá no Evangelho. Então deixa o rio fluir. Corta da sua vida as pessoas que jogam esgoto em você. Corta mesmo, sem dor. Tá só intoxicando sua vida, corta essas pessoas da sua vida. Arboriza o leito do seu rio com a renovação do coração, se renovando todo dia, para que seu rio fique um rio mais bonito e agradável, para que fonte de águas vivas transbordem de você. E uma coisa que as pessoas às vezes tentam é colocar os patos para treinar nas escolas de águias, ou às vezes colocar a águia para treinar na escola de pato. Os patos não têm que andar com as águias e as águias não têm que andar com os patos. Às vezes você quer voar como as águias, mas está nadando na lagoa junto com os patos. Como você vai voar como as águias? Então, essa limpeza de coração, por exemplo, esse fato de andar com as águias, por exemplo, é uma forma de pensar. As águias representando as pessoas que estão com o coração limpo, e os patos afundados nas águas paradas lá, que tem o coração preso. Então, limpe o seu coração todo dia. Comece a andar com essas pessoas que têm mais ou menos a ideia que você está buscando. E às vezes eu estou falando de andar agora, Michael, a gente não deve sair de casa pelas questões da pandemia. Os grupos que você frequenta, WhatsApp, Facebook, Instagram, o que você anda vendo? Você anda vendo coisas de pessoas que estão agregando valor na sua vida? De verdade? Ou você está só vendo o que as outras pessoas estão postando nos TBTs dela lá, dos momentos de glória que elas tiveram, ou as comidas maravilhosas que elas estão pedindo no iFood ou em outras plataformas? Você está vivendo a sua vida ou você está só olhando a vida das outras pessoas que provavelmente às vezes tem uma vida até mais complicada que a sua emocionalmente falando, só que elas não têm coragem de enfrentar isso e ficam postando foto bonita na rede social. Rede social é legal pra caramba, mas não é a vida da maioria das pessoas. Eu, por exemplo, hoje estou usando a rede social de uma forma mais assertiva, de forma a aprender. Então eu quero usar minha rede social para aprender e, se possível, para ensinar. E ensinar é aprender duas vezes. Então, na hora que eu estou ensinando, não é porque eu sou melhor, não. É porque eu quero aprender mais. Na hora que eu estou falando para outras pessoas, pode parecer, você está só falando que você está querendo ensinar. Não, eu estou querendo aprender. E esse falar, como eu te disse, para ouvir, ele me faz aprender mais. Então, eu ouvi alguma coisa, então, repetindo aquilo, eu ouvi duas vezes. Eu ouvi de quem falou a primeira vez e eu me ouvi falando sobre aquilo. Então, eu estou, de fato, ensinando? Talvez. Talvez você aprenda isso e queira aprender de novo na hora que você passar essa informação para frente. Então, limpe o seu coração. E como que você pode provar o seu coração? Sem entender se o seu coração está começando a ficar limpo. Dando o melhor que você tem. Comece a fluir na vida das outras pessoas com o melhor que você tem. Por exemplo, se você está preso na mágoa da traição, busca lembrar, por exemplo, de Jesus. Na história com Judas lá, Jesus não deixou de ser amigo de Judas porque Judas traiu, não. Tanto que na hora da traição que ele vai lá beijar, Jesus chama Judas de amigo. E mesmo depois ele desceu no Vale da Sombra da Morte para buscar Judas. Mike, mas eu não sou Jesus. Ok, eu entendo que você não é Jesus, mas provavelmente você quer seguir o lifestyle dele. Você quer seguir os ensinamentos dele. Não é porque a outra pessoa muda com você, no sentido de te trair, que você precisa se igualar a ela. Que você precisa trair ela também, que você precisa ficar falando mal dela para as outras pessoas. Foi ela que mudou. Se você considera ela amiga de verdade, você vai continuar sendo amigo dela. Só não vai conviver com ela mais. E precisa falar mal dela para outras pessoas? Não, não precisa. Você não precisa se mudar. Se você de fato era amigo, permaneça amigo. Não quer dizer que você precisa permanecer junto e ficar fingindo que a outra pessoa não fez nada. Não é isso que eu estou falando. Mas se você de fato era amigo, se você era leal, continue sendo amigo. Permaneça você mesmo, apesar dos outros. Porque se você está deixando todo mundo que entrar na sua vida te mudar para ruim, por exemplo, tá tudo errado. E como a gente falou de mudança e transformação, mudar reposicionamento geográfico, né? Então que a gente fique atento a isso. Que você não perca o seu coração
Mas o que é perder o coração que você está falando? Está falando toda hora de perder o coração ou de guardar coisas no coração. O que é perder o coração? Não é errar. É chamar o erro para morar dentro de você. Por exemplo, perder o coração não é que eu errei. É que eu vou manter aquele erro dentro do meu peito e vou ficar revivendo aquele erro conforme a minha vida vai passando. Aí eu vou ter as mágoas, às vezes entrar no estado de tristeza profunda, em estados melancólicos ou até depressivos. Por quê? Porque eu errei uma vez e quero ficar preso lá naquele erro. Solta o erro, cara. Errou uma vez, erre muito, mas nunca nas mesmas coisas. Busca aprender. O que você aprendeu com aquele erro que você cometeu? Você cometeu um erro e você precisa entender o que você aprende com aquele erro. Ah, eu aprendi a não fazer isso mais. Beleza, é um aprendizado. Então você não tem que ficar lá grudado no erro. Às vezes o aprendizado do erro é só não fazer aquilo novamente, não repetir aquela ação. E tá bom, você aprendeu. E o erro é para isso, o erro é para aprender. Porque se você não conhece ninguém, e talvez você não conheça ninguém que tem câncer no coração. E por que você não conhece ninguém que tem câncer no coração? Porque ele recebe um volume de sangue venoso e devolve o sangue arterial. Então o que o coração faz? Ele recebe um sangue teoricamente sujo e devolve um sangue limpo. Então o coração está trabalhando o tempo todo, recebe o veneno, devolve limpo, recebe o veneno, devolve limpo, recebe o veneno e devolve limpo. Você está recebendo o veneno e guardando. As chances de você adoecer, elas de fato são grandes, se você estiver guardando o veneno que você recebe das outras pessoas. Então capta, converte aquela questão e canaliza de volta. Porque você tem um catalisador, o coração faz esse processo de catalisar. Então se você receber uma energia negativa, se você não tiver limpo de coração, você vai devolver uma energia negativa quase que de imediato. Mas se você tiver com o coração limpo, você vai receber uma energia negativa, vai tratar essa energia e vai devolver uma energia positiva. E esse é o processo de fato de fluxo da vida. Você recebe e devolve. Se você começar a receber energia negativa e devolver positiva, daqui a pouco você vai receber muito mais energia positiva do que negativa e vai ficar muito fácil fazer esse movimento de receber e doar. Receber e doar. Porque a vida de fato é esse processo. Eu recebo e dou. Eu recebi essa informação e estou agora transformando ela em conhecimento. E vou repetir várias vezes durante a minha vida para me transformar isso de fato em sabedoria, esse entendimento. A gente já tem essas mensagens há 2000 anos e pouco a gente utiliza de fato, porque a gente não vai lá revisitar a informação. Ah, não, eu já li uma vez, está o suficiente. Será que está mesmo? Hoje você já pratica essas coisas que você está lendo? Essas coisas que você conhece em teoria? Você já está praticando? Se você de fato estiver praticando, legal, aí você transforma elas em sabedoria. Então você deve passar a agir com o seu coração, mas tenha um entendimento no seu coração. Tenha um entendimento. Você pode passar a agir com o coração, mas eu sou completamente racional. Eu não gosto de usar a intuição porque eu acho que a intuição vai me trair. Limpa seu coração. Na hora que você limpar seu coração, você vai conseguir trabalhar com ele com mais facilidade. Tira lá o rancor, tira a mágoa, tira a amargura, tira a tristeza. Você vai conseguir trabalhar entendendo o seu coração nas coisas para ele te ajudar a viver uma vida melhor. E aproveita e respira fundo mais vezes em lugares limpos para oxigenar o seu sangue. Então nessa live de hoje aqui, ou nesse vídeo de hoje, vou colocar uma música de fundo que é uma música cantada por Jeremy Browser, eu acho que é essa a pronúncia. O que posso dar? E essa música ela faz um questionamento muito interessante. O que posso dar a um Deus que tem tudo? O que posso dar a um Deus que tem tudo? E ele responde: te dou o meu coração. Então o que Deus quer de você de fato? Que você esteja de coração limpo e entregue o seu coração para ele. O que é essa ideia do coração? É você estar limpo de coração, entregando o coração para Deus. Você vai de fato se tornar a resposta de Deus na vida de outras pessoas. Porque nós de fato aqui viemos para manifestar a glória do nosso Criador na Terra. Isso não é uma parada religiosa, isso é entender o princípio. É entender o princípio. Às vezes tem gente que nunca foi em nenhum tipo de religião e está fazendo muito mais, está tendo um fluir muito mais intenso do que você que está indo na igreja todo domingo, ou que está indo no culto,
ou que está fazendo as suas orações, mas não está fazendo ações, só está fazendo a parte do orar. A ação, talvez você tenha esquecido de fazer. E se você está esquecido de fazer, cara, volta a fazer de novo. Ou então comece a fazer, e comece a fazer agora com o coração limpo. Receba o fluir da fonte do divino e deixe isso fluir para as outras pessoas. Tem coisas que Deus fala com você que Ele não falou comigo. E eu gostaria de ouvir essas coisas. Eu gostaria de ouvir essas coisas, porque Ele falou com você para que você divida com as outras pessoas. E esse movimento de fluir na vida das outras pessoas é o movimento que eu quero para a minha vida. Que é o movimento de um fluir real. De entregar o meu melhor. De entregar todo o meu ouro. Porque o conhecimento é a única coisa que você vai entregando e ele vai se multiplicando. E é isso, receber o ouro, cara, comece a entregar esse ouro. Abre a sua boca. E seja de fato luz na sua vida e na vida das outras pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.